eu vejo que é muito comum nós, como profissionais da saúde, ou simplesmente como um investidor de clínica, você abrir um negócio, né, para ser dono do próprio tempo, para ser dono do próprio negócio, para fazer os seus horários, para poder viajar, para poder ficar mais tempo com a família, e no fim a gente acaba ficando escravo do negócio, tá? Por quê? Porque o que a gente não entendeu ainda, eu falo a gente porque eu me projeto alguns anos para trás, é que independente do modelo de negócio que você tá, o seu negócio é gestão, tá? Você pode achar que seu negócio é odontologia, é fisioterapia, é pilates, é nutrição, é psiquiatria, mas o seu negócio é gestão, tá? Independente disso, você tendo gestão, qualquer outra área vai começar a funcionar bem. É por isso que o meu objetivo aqui é realmente te ajudar a aumentar faturamento com lucro e liberdade. E aí, liberdade, você leva o que você quiser, como você quiser. Independente se é um consultório, se é uma clínica ou um estúdio, você tem que ter clareza disso, tá? Você vai dormir escutando essa frase. O seu negócio é gestão. E aí a forma como você entrega o negócio é outra coisa. Tá? E aí sim a gente pode estar falando de tipo de negócio, que não é modelo de negócio. Tá? A gente não vai falar sobre modelo de negócio hoje, porque é um assunto que seria tema para 2 horas só falando disso. Mas a gente vai... É importante a gente diferenciar isso. Bom, e o que a gente tem aqui? A gente tem alavancas de crescimento, tá? Muito importante a gente pensar nisso, para a gente começar a contextualizar o processo. Nós temos basicamente 11 alavancas de crescimento. 6 são financeiras. A gente vai olhar para o financeiro, olhar para as planilhas, né? Olhar para os números e entender onde a gente pode ajustar. E 5 alavancas são mais focadas em marketing e venda. Então, para a gente alavancar uma clínica, a gente precisa olhar para essas 11 etapas. Então, às vezes eu posso aumentar o lucro de uma clínica diminuindo despesa. Então, eu tenho que olhar para o fluxo de despesa, né? Então, só de eu ajustar R$1, R$2, R$10, R$100 de custo, eu já aumentei um pouquinho o meu lucro. Tá? Então, eu estou olhando para uma questão focada em despesa. Eu tenho atividades dentro disso, tanto financeiras como de marketing e vendas, que são atividades que geram lucro. E eu tenho atividades que geram caixa. Então, quando eu vou olhar para o negócio, resumidamente, nós temos que olhar para 3 pontos. Quais são as atividades que a gente tem que executar, que geram lucro, que geram, no caso, que a gente pode cortar despesas e que geram caixa, tá? Porque existe uma frase que eu sempre falo: faturamento é pura vaidade. Tá? Você quer aumentar o seu faturamento? Só aumentar o faturamento? Eu vou falar um negócio para você fazer agora que você vai aumentar o faturamento. Pega R$20.000, coloca no seu Instagram de qualquer jeito. Pode colocar de qualquer jeito, não precisa nem pensar direito. Aperta qualquer botão aí, pega um vídeo, alguma coisa que você fez falando do que você oferece. Pega R$20.000 e solta R$1.000 por dia ali no Instagram. Eu duvido que em 20 dias você aumente o faturamento. Mas o grande problema é que sem estratégia, possivelmente, você vai ter prejuízo. Mas você aumentou o faturamento. Tá? Então, faturamento é pura vaidade. Lucro tem que ser o objetivo de uma clínica, de um consultório, de um estúdio. Eu vou usar a palavra clínica, vocês entendam aí como vocês realmente pensarem em entender, tá? Caixa é o que te dá saúde. Caixa é o que vai te dar saúde, tá bom? Então a gente tem que olhar para esses 3 pontos sempre e evoluir com isso. E aí a gente tem uma frase importante aqui que é o seguinte: qual que é a melhor hora para eu procurar ajuda? A melhor hora é quando as coisas estão indo bem, tá? Não que eu não possa procurar ajuda quando as coisas estão indo mal, mas é muito mais fácil, pensando em saúde financeira e saúde mental, né, até mesmo para poder pensar com tranquilidade no negócio, eu olhar para ele quando ele está bem. Então, eu vejo muita gente querendo procurar ajuda, querendo procurar uma mentoria, querendo procurar uma imersão, querendo procurar entender mais sobre negócio, sobre o meu negócio e sobre negócios no geral, quando a coisa está pegando fogo, tá? Quando a gente está no desespero.
E isso não é interessante, tá? Isso não é interessante, porque aí eu penso menos, eu quero tomar atitudes de curto prazo, sendo que o jogo que vocês têm que jogar é o jogo de longo prazo. Tem alguém aqui que já está para aposentar o ano que vem? Tem alguém aqui que não quer mais, que quer fechar a clínica? Tem alguém aqui que não quer que o negócio dure por mais 10, 15, 20 anos? Quem sabe até passando para frente? Então, o jogo é de longo prazo. Ou seja, ninguém ou poucas pessoas estão dispostas, realmente dispostas, a sacrificar um prazer momentâneo, sacrificar uma ação de curto prazo para ter algo perene. Eu sacrifico 5 anos para talvez viver os próximos 15, 20 anos com muito mais tranquilidade, com muito mais liberdade, vivendo a vida que eu realmente quero. Agora, a maioria das pessoas leva a vida morna e de qualquer jeito por 15, 20 anos. E aí depois, ao invés dela viver a vida que quer, na verdade ela está vivendo regredindo, tá? Porque ou o seu negócio está crescendo, ou o seu negócio está morrendo. Não tem outra alternativa, tá? No mínimo, se você não cresceu 15% no ano passado, você morreu para a inflação. O que a gente vai ver hoje aqui com vocês? Nós vamos ver alguns tópicos importantes, legal? Um deles é uma narrativa educativa, porque para a gente ter equipe, para a gente progredir, a gente precisa entender algumas coisas que vocês vão ver daqui a pouco. Lições que eu aprendi ao longo dos anos e que eu imagino que vocês já estejam vivendo. Tá? A maioria dessas lições eu aprendi no momento de dor. Tá? No momento de dor, desbravando aí, abrindo a terceira unidade de uma clínica em outra cidade. E aí eu olhei e falei, caraca, meu, eu não tô ali, como é que o negócio vai andar? Talvez muitos de vocês tenham essa sensação. Eu não tô, eu tiro férias, como é que o meu negócio vai andar? Eu não tô ali presente, como é que o meu negócio vai andar? Tá? Então isso é muito importante a gente ter claro e entender como que as coisas vão acontecer. Os erros mais comuns que donos e donas de clínicas cometem, tá? A diferença entre a agenda inteligente e a agenda lotada, agenda sobrecarregada, agenda de quem não é produtivo, é ocupado. Tá? Isso é muito importante a gente ter clareza também. As fases da clínica e o que é uma maturidade clínica. E por último a gente vai fazer um plano de ação e a gente vai falar um pouco sobre um diagnóstico que vocês podem ter aí de presente. Então pega aí papel e caneta na mão, porque vocês vão precisar anotar, vocês vão precisar executar. Um slide que eu gosto muito, que é o não do profissional da saúde. Né? O profissional da saúde, ele adora falar não para essas coisas. O que seriam essas coisas, Leandro? Eu escolhi, vê se essa frase aí não tem a ver com vocês. Eu escolhi saúde porque eu não gosto de números, senão eu ia fazer exatas. Duvido que ninguém falou essa frase ainda, duvido. Tá legal? Eu até te entendo. Eu até já pensei assim. Só que eu vou ter uma notícia ruim para você. Ou você contrata alguém para olhar para os seus números, e mesmo assim você precisa saber, porque senão facilmente você é enganado. E eu não estou falando para você ser contador da sua clínica. Tipo, saber tudo. Saber como é que faz todo um DRE, saber como é que faz um DFC, saber quanto faz um balanço patrimonial. Você não precisa saber fazer isso. Mas você precisa olhar de forma estratégica para números. Você tem que olhar uma planilha e entender nessa planilha qual é a chave que você vai virar ali. Lembra que pontos de alavancas têm a ver com o financeiro? Então, se você não olha para isso com cuidado, você está negligenciando algo muito importante. Tá? Muito importante. Eu não gosto de fazer gestão, eu tenho nervoso disso. Gestão dá muito trabalho. Se você não quer fazer gestão, é forte isso, mas não tem outra palavra. Fecha o seu negócio. Tá? Não tem outra palavra, gente. Infelizmente, não tem outra palavra. Ou você gera o seu negócio, ou ele vai tomar conta de você até ele quebrar. Tá? Porque tem muita gente que acha que não quebra, mas simplesmente porque não se paga. Imagina assim, ó, qual é o volume financeiro que você gostaria de ter como um salário. Porque você abriu um negócio para ter salário bom, né? Senão a gente acaba ficando ali, vai fazer um concurso público, etc.
Se você tivesse o seu salário, o salário que você quer ter mesmo, tá? Não sei qual que é, 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês de salário, dinheiro no bolso. O seu negócio estaria de pé ainda? Ou talvez ele está de pé porque você está tirando dinheiro do sua física e jogando ali na jurídica para fazer ele levantar. Tá? Então a gente tem os dois lados, tá? Pessoas que roubam a empresa e pessoas que roubam a pessoa física para sustentar. E quando a gente falar de fases de uma empresa, a gente vai ver que tem a fase de cada um. Tem um momento em que você abre a empresa, abre a clínica, e talvez você vai ter que tirar dinheiro do bolso mesmo, você vai ter que investir, você vai ter que pegar financiamento, isso faz parte. Você vai estar sozinho ali. Mas ao longo do tempo, essa clínica, ela tem que pagar as contas dela, ela tem que fazer caixa e ainda te dar lucro. Tá? E lucro é muito além do seu salário. É esse que é o grande objetivo do jogo. Senão não vale a pena o risco. Né? Não vale a pena o risco. E aí a gente tem que entender também que no começo, os primeiros 5, 10 anos talvez, eu diria 5. Eu divido mais ou menos em 3. Primeiros 5 anos você dá uma boa estabilizada, mas está trabalhando muito, mas depois disso você já pode ir tirando o pé. Porque tem muita gente com 10 anos com síndrome de recém-formado, com síndrome de negócio bebê ainda. Então tá você e o seu negócio totalmente aí travado, enraizado, sem crescer, sem evoluir, tá? E eu não te culpo por isso, tá? Eu não te culpo por isso. Não é para você ficar culpado, sentir culpado. É pura e simplesmente para você olhar para isso com mais carinho, tá? Olhar para isso com um pouco mais de atenção. Por que eu não te culpo? Porque realmente a gente foi... Eu sou um profissional da saúde também. A gente foi feito para não ter um negócio. A gente não tem noção do que seria isso durante a faculdade. Porém, você decidiu abrir. Agora, você está ouvindo isso aqui de mim. Uma outra coisa que o profissional da saúde fala muito, tá? O que é? Eu não sei vender. Eu não preciso vender. Eu não gosto de vender, Leandro. Meu negócio não é vendas. Tá, vou te falar uma coisa. Qualquer coisa na vida, tu precisa vender. Se você quiser convencer sua esposa, seu marido, que você tem que assistir essa masterclass, ao invés de estar assistindo um Netflix com ele, ao invés de estar dormindo, ao invés de estar ajudando o filho, eu tive que vender para minha esposa que eu tinha que estar aqui. Era para eu estar dando banho no navio um pouco tempo atrás. Eu tive que vender isso para ela, ó, faz parte do negócio, não sei o que, taraná, taraná. E ela já comprou isso, na verdade ela já está comprada pro ano todo. Mas toda vez a gente tem que vender alguma coisa. Tá? E se você tem medo de vender ou acha que não precisa vender, você precisa entender duas coisas. Uma, a nossa venda, ela é uma venda consultiva. O que seria isso, Leandro? Nós não vendemos para quem quer comprar. Nós vendemos para quem precisa. Presta atenção. É qualquer um que chega na sua clínica que você fala sim para ele. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Meus dentes estão extremamente brancos, assim, chega a ofuscar. Não estou dizendo que é real isso, né? Chega a ofuscar. Aí eu chego lá na clínica, já estou até com sensibilidade, já não tenho mais nada. Já fiz 5 clareamentos, mas eu tenho um problema na cabeça. Eu chego lá na clínica e falo, ó, queria fazer um clareamento. Você vai avaliar e vai ver o seguinte. Ô Leandro, você não precisa de clareamento nesse momento. Tá? Talvez eu precise de outras coisas. Ó, às vezes eu tenho um problema de oclusão. Nesse momento, o mais indicado para você é um Invisalign, é um tratamento de oclusão. Mas clareamento você não precisa. Tá? Então eu fiz uma avaliação e eu vou vender o que o meu paciente precisa, se ele precisar. Caso ele não precise, tá tudo certo. Eu não preciso vender. Então eu vou fazer uma venda consultiva. E a outra coisa é que se eu não coloco na minha cabeça que caso eu não venda, eu estou perdendo a oportunidade de ajudar uma pessoa.
tá? Então vender na saúde é salvar vidas. Então coloca isso na cabeça de vocês. E a terceira coisa, eu falei duas, né? Mas tem a terceira coisa, que é simplesmente você merece. Você merece ter um bom salário, você merece ter lucro, você merece que a sua família tenha mais conforto, você merece que a sua família tenha você dentro da sua casa, que você tenha mais tempo. Você merece isso, tá? Eu tô aqui agora, que eu poderia, lógico, estar com a minha família, mas eu fiquei a manhã toda com eles para levar o Davi no médico, para ajudar a trocar o cocô dele. Então a minha manhã foi para eles, tá? Então eu troquei isso aí. Antes possivelmente eu estaria das 6 da manhã até agora num ritmo alucinante. Então a gente precisa entender isso, tá? E isso, o que permite isso é gestão, tá? É modelo de negócio certo e gestão. Eu tinha uma clínica em Piracicaba e na época a gente estava com uns 20 e poucos colaboradores, né? Diretos e indiretos. E eu percebi que ora eu era um bom líder, quando eu estava no meu perfil de liderança que eu achava que era certo, mas para algumas pessoas, né, na verdade, para algumas pessoas eu era um péssimo líder. Por quê? Porque eu não conseguia me adaptar ao perfil das pessoas. Eu queria que elas seguissem o meu perfil. E isso não é liderar, tá? Isso é mandar. Então, foi um dia que eu dei uma prensa tão grande em uma pessoa e eu fiz ela chorar dentro da clínica que eu percebi o quanto eu estava cometendo o erro em liderar um time que tinha medo de mim, tá? Isso me fez assim entrar numa reflexão muito profunda, me fez querer entender o que é isso, liderar um time, né? Me fez entender melhor como que eu teria que trabalhar isso e eu fui atrás e ainda bem que eu consegui ter a oportunidade de pedir desculpa para essa pessoa também. Tá legal? Então é muito importante liderar um time, não é pura e simplesmente você ir lá e ter um time. Ah, eu fui lá e contratei pessoas. A gente precisa fazer com que essas pessoas queiram estar com a gente, que essas pessoas comprem a nossa ideia, comprem a nossa visão, tá? Isso é muito importante. Certinho? Muito bem. E quando a gente olha para tudo isso, eu não sei vocês, mas existe a questão da gente realmente ter pontos que a gente precisa melhorar, tá? Eu falo que, vocês falaram aqui que eu estou no modelo de consultório, então o modelo de consultório é um modelo onde eu já passei por ele, né? Na verdade eu comecei trabalhando para outras pessoas, morando no fundo da clínica, e depois eu fui alugar uma sala em uma clínica. Então fiquei ali no consultório só. Aí eu comprei uma parte daquela clínica, fiquei sócio. Dentro daquela clínica a gente expandiu. Depois a gente abriu uma outra unidade dentro da mesma cidade. Depois a gente abriu uma unidade em outra cidade. Depois a gente foi comprado por uma outra clínica que eu fiquei sócio dentro até eu decidir sair. Tá? Mas nessa trajetória toda foram quase 15 anos empreendendo em clínicas. Hoje a gente até tem uma rede de licenças de clínica, né, onde eu faço a gestão desse negócio. Mas a grande questão é que eu passei por muitas etapas. Desde trabalhar para alguém, então eu conheço todas as dores e até ter uma clínica que faturava mais de 2 milhões por ano. Tá? Então, toda essa trajetória, eu vejo que eu consigo ajudar e entender as dores. E tem 5 anos que, por acaso, pessoas me pediram para ajudar e mentorar os seus negócios. Tá? Por acaso, porque eu nunca pensei nisso. Eu sempre, durante a faculdade, eu decidi que eu gostaria de ser professor. Agora, mentor de negócio, assim, foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça mesmo. Mas depois de ajudar algumas pessoas e de ajudar de verdade, porque o negócio delas deu muito certo, eu peguei gosto pela coisa. E obviamente fui me aperfeiçoando em cima disso. E aí eu percebi o quê? Que a gente tem 3
pilares que servem para qualquer tipo de negócio na saúde. Tá? Então aqui a gente está falando que independente se você tem um consultório sozinho, ou até mesmo home care, ou até mesmo trabalha para alguém, mas você quer subir na carreira, esses 3 pilares são importantes. Que é o quê? Um mecanismo único de posicionamento na saúde, ou seja, você ter um posicionamento fincado e não tem posicionamento certo ou errado, simplesmente tem um posicionamento. Se você acha que você não tem posicionamento, você está tendo, você só não é intencional, porque todo mundo tem. Todos vocês aí estão me vendo de alguma forma, tá? Estão me vendo de alguma forma. Isso, querendo ou não, é o meu posicionamento perante vocês, tá legal? A outra questão é alavancas de crescimento. Então, mesmo eu trabalhando numa clínica para alguém, se eu quiser alavancar o meu crescimento, a minha agenda, eu tenho que entender como acontece. Então, a gente está falando de atração de clientes, conversão de clientes, venda e fidelização de clientes. Tá? Para tudo isso tem estratégia, para tudo isso tem recursos. E por último, a gente está falando de gestão. E eu coloco gestão simplificada, vocês estão vendo aí. Por que gestão simplificada? Porque dá para complicar muito gestão, mas ao mesmo tempo dá para deixar a coisa mais leve, sabe? Dá para deixar a coisa melhor para você ir evoluindo e crescendo. Não adianta você também querer ser agora virar um gestor mesmo, sim, profissional. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você conseguir conduzir o seu negócio de forma harmônica, de forma suave. Quando a gente falar a diferença de agenda inteligente para agenda lotada, cheia, eu vou te mostrar formas de você equalizar o seu tempo para tanto ter a gestão, como também, se você quiser, atender. Então a gente tem casos de mentorados nossos que decidem não atender mais, ou atender muito pouco. E outros continuam atendendo num volume legal, mas tiram um pedaço da gestão. E a grande segredo disso, e a grande questão, é que as pessoas começam a perceber que elas fazem mais dinheiro e têm mais lucro. Então não é a quantidade de horas que você fica com mão na massa que vai determinar o sucesso da sua clínica. Tá? É a inteligência que você vai colocar no seu negócio. E a gente tem negócios aí maiores que aí precisam de uma demanda maior. Todo mundo precisa daqueles 3 primeiros pilares. Mas clínicas que possuem mais de 4, 5 colaboradores, que já estão com um faturamento maior, elas vão precisar também estruturar ou reestruturar o seu modelo de negócio, entender um pouco mais aprofundado de finanças e também entender de cultura e liderança. Porque sem isso, dificilmente você vai conseguir formar uma equipe que realmente funcione. Tá? A gente tem aqui exemplos, tá? Depoimentos, exemplos de negócios que são mais simples, mas que vão ficar grandes, como esse, por exemplo, que é uma clínica com o objetivo de... O primeiro objetivo deles era o seguinte, quando eles chegaram até a gente. É um depoimento muito querido, assim, um casal muito querido. Ele chegou até mim falando: Leandro, a gente tem uma meta de fazer 20 mil reais. A gente quer atender domiciliar. Então, um casal, eles queriam atender. De repente, isso aí aconteceu muito rápido, eles foram para 40 mil e hoje eles estão montando uma empresa, eles estão montando um time, eles estão montando uma cultura, eles estão montando algo que é para crescer. Então, o foco deles já virou 100 mil reais para esse ano ainda. Tá? E depois a gente vai continuar crescendo porque eles estão querendo abrir uma licença. Então, quando a gente abre a cabeça para empreender, abre muita coisa ao redor. Tá? Então, algo que pode começar pequenininho, mas que pode ser muito grande. E vai depender, lógico, do que você quer. Só que se você não tem noção de negócio, e muito menos de como funciona o seu negócio, não tem como você pensar em crescer. Você nem vê a possibilidade. A hora que a gente começou a conversar, eu falei: mas por que vocês estão limitados aqui? Só para entender. Porque é o que dá. Eu vou atender X horas por dia, cobrando tanto, é o que dá para fazer. Eu falei: mas se você colocar alguém? Mas como assim? Então hoje eles estão com 2 colaboradores atendendo, com a agenda cheia, contratando mais 2, tá? E estão já com a possibilidade de abrir uma filial com marca registrada e tudo mais numa cidade vizinha. Então é sobre isso. E quais são os 3 maiores erros que donos e donas de clínicas, consultórios e estúdios cometem? Tá? E talvez você não esteja cometendo nenhum desses, mas talvez esteja cometendo os 3. Então presta atenção. O primeiro deles ali, a gente está falando de falta de clareza. O que seria a falta de clareza sua e do seu time? Ou seja, se é sua, já era. Mas às vezes é do seu time.
Às vezes está claro para você, e isso a gente pode levar até para as outras coisas. Às vezes está claro para você para onde você vai. Tá claro, eu sei, nossa, eu tenho uma visão aqui, ó, minha clínica ano que vem eu quero expandir, ou eu quero abrir uma sede, ou isso aqui vai virar isso, vai virar aquilo. Mas ninguém do seu time, ninguém que está com você ali, às vezes desde o começo ou chegando agora, sabe para onde você quer ir. Ninguém sabe. Ninguém não sabe nem do objetivo de faturamento do ano. Ninguém nem sabe quando faturou no mês. Por quê? Porque eu não quero falar. Porque vai que eles olham com o olho gordo, vai que se eles estão olhando com o olho gordo e estão achando ruim, já passa o facão. Por quê? Porque não tem cultura dentro da empresa. Tá? Então a primeira coisa é realmente você ter clareza de onde você quer ir e de como você vai transmitir isso e relembrar os seus colaboradores. E para você ter clareza de onde você quer ir, a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você está. Porque eu vejo que tem gente que às vezes a gente faz um diagnóstico de clínica de forma gratuita até, e às vezes a pessoa chega e fala, não, então qual que é o seu objetivo para daqui 6 meses? Eu quero estar faturando 50 mil. Entendi. E como que está hoje? Ah, nem sei. E aí? Às vezes você está com 49 e 50, você nem vai precisar de mim. Mas às vezes você está faturando 5, pô, 50 é 10 vezes mais para 6 meses. Mesmo pensar em 6 meses, dependendo do tamanho do negócio e da forma como a gente pode conduzir o negócio, às vezes dobrar é muito. Mas crescer de forma constante, estruturada, todo negócio está preparado. Se não está preparado, você tem que mudar o modelo de negócio. E às vezes nem é tão trabalhoso assim quanto você imagina. A segunda questão é, você talvez seja uma pessoa centralizadora. Tá aqui alguém que tem que todo dia acordar e falar o que eu vou delegar hoje. Eu tenho ali um planner para mim, o que eu vou delegar hoje. Por quê? Porque eu tenho um perfil centralizador. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque senão me sobrecarrego. Tá? Isso é uma coisa que no último 1 ano e meio, 2, eu venho aprendendo muito assim, ó. E tá cada vez mais fácil, é um treino. Porque se você tem todas as decisões, tem que passar por você, tudo tem que passar por você, é difícil. Então a gente tem que treinar os nossos colaboradores para não dependerem da gente. E a gente vai ver isso um pouquinho mais quando a gente for falar da maturidade da clínica, tá? E dos colaboradores. Aí você vira para mim e fala, Leandro, não, eu delego. Só que as pessoas não fazem o que tem que fazer. A hora que eu vou ver, as pessoas não fizeram. E aí eu te falo assim, você delegou ou você delargou? Você não treina, não acompanha e acha que a pessoa tem a obrigação de fazer. A obrigação é sua, você tem que acompanhar. Agora, se você está acompanhando, está treinando, acompanha, treina, dá feedback, vai e a pessoa não enrola, não desenrola, aí talvez não é mais o momento dessa pessoa estar perto, estar junto. E por último, você está dedicado ao operacional. Esse talvez seja um dos maiores erros do profissional da saúde, que é dono de clínica. Porque eu posso ter um dono de clínica que não é profissional da saúde, obviamente. Mas a maioria é um profissional da saúde que resolveu empreender. Eu sou bom no que eu faço. Eu atendo bem os meus pacientes, então eu quero ficar na minha zona de conforto. Mas quem que está olhando para o seu negócio? Você contratou um gestor para olhar? Se não contratou, ou você trouxe um sócio gestor, se não fez isso, você vai ter que tirar um tempo para cuidar disso. O mundo ideal seria a gente estar, ó, isso é um mundo ideal, tá? Pensando em clínicas no geral. Estar 80% cuidando, ó, esse gráfico é tempo olhando para o negócio, fazendo gestão e tempo no operacional. 80% olhando para o negócio de forma estratégica e 20% no operacional. O que a gente faz normalmente? 80% no operacional e 20% olhando para o negócio. E quando olha para o negócio é só quando a agenda despenca. Aconteceu alguma coisa aqui, meu Deus do céu, acho que eu preciso fazer uns stories. Aí você vai e começa a procurar no Google ali, ou no Instagram mesmo, alguém que ensina a fazer marketing. Aí o cara que ensina a fazer marketing, na verdade, ele ensina você a fazer stories ou Instagram. E aí você aprende Instagram e acha que está fazendo a gestão da clínica. Ah, você foi ali atrás de um louco que aprendeu a fazer Instagram, aí você faz você olha, ou se não você olha as pessoas, faz uns reels ali, dá views, fala, achei, agora vou fazer dancinha. Começa a fazer lá as dancinhas, achando que isso vai trazer alguma coisa para você. E não vai.
Tá? Isso aí é uma parcelica desse tamanho aqui. Mas o que eu vejo? Muitos de vocês querem estar atendendo e top. Mas talvez aí você possa achar um equilíbrio entre 50-50, 60-40, sabe? Para você conseguir, dependendo, se você estiver em consultório, aí eu digo que até 80-20 serve operacional. Porque você está sozinho, você tem que atender mesmo. 80-20 está ótimo. Se você já tem uma clínica, 50-50, 60-40, 70-30, ou você vai optar realmente por atender cada vez menos. Tá? Aí uma opção. Mas dá para a gente trabalhar isso aí tranquilamente. Que é onde a gente entra na agenda inteligente versus agenda lotada. O que seria isso? Existe hoje duas opções que a gente tem ali em média. Né? Quando a gente está falando de um consultório, a gente está falando o quê? De duas situações. 3, na verdade. Estou falando aqui para quem tem consultório, quase sozinho. Ou eu estou com a minha agenda vazia, e aí eu tenho tempo, ou eu estou com a minha agenda lotada e eu não tenho tempo, ou eu estou num bom equilíbrio, tá? Que eu estou com a agenda que eu quero, cobrando o valor que eu quero, e aí automaticamente eu tenho tempo e tenho dinheiro. Aqui eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. E aqui eu não tenho nem dinheiro, mas eu tenho tempo. Isso aqui pensando no consultório. A grande questão, qual é a etapa que você quer percorrer? Porque tem estratégia boa para ficar aqui, sem dinheiro e com tempo. Tem estratégia boa para ficar aqui, sem tempo e com dinheiro. O duro é quando você está aqui e não tem nem tempo nem dinheiro, porque aí você está cobrando errado, fazendo tudo errado. Ou você pode entrar na zona de equilíbrio, onde você tem um bom posicionamento, faz uma boa gestão de recursos e consegue ter um bom fluxo de clientes ideais para o seu pagamento. Aí você consegue equilibrar o seu consultório. Então você consegue ter uma boa grana, entrando um custo baixo e consegue aí tirar suas férias. Você vai ficar multimilionário rápido? Não, não vai, tá? Não vai. Mas você consegue ter uma boa vida. Muito boa, por sinal. Acima, talvez equivalente a 1% da população brasileira, tá? Se você fizer tudo certinho. Quando a gente pensa em clínica, a gente acaba entrando num contexto do quê? Quando a gente olha para clínicas, aqui eu estou falando um panorama geral da maioria das questões que eu pego. Quando a gente está olhando para clínica, muitas vezes eu tenho aqui a questão da centralização. Então, mesmo eu tendo colaboradores, eu centralizo muito em mim, no caso a minha agenda fica abarrotada, porque os clientes me querem, e aí entra uma questão de ego para algumas pessoas, e para outras pessoas é falta de entender como a gente faz esse processo de venda. Quando a gente pegou a clínica do Rodrigo, a gente viu o quê? Que os pacientes queriam ser atendidos por eles. A gente mudou o processo de venda. Tá? E hoje, ele está quase como um avaliador da clínica. Então, ele atende ainda, mas ele atende muito menos, mas as avaliações caem nele. Só que a avaliação cai nele e ele distribui para o time. Cai nele e distribui para o time. O que aconteceu? Ele está ficando sem agenda e agora o time começou a ficar sem agenda. Tá? Então, agora é o momento de crescer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com o modelo de venda e com a centralização do processo. E a outra questão é a clínica que eu nem formo time, tá? Eu nem formo time. Eu começo a expandir, mas eu não tenho pessoas para contratar. Eu não contrato pessoas para ocupar espaço ali. Tá? E acaba que fica dependente de 1, 2, 3 pessoas só e a clínica não cresce. Tá? E por que normalmente você opta por isso aqui? Porque você não quer treinar as pessoas. Tá? A sua clínica, ela tem que ter um perfil educativo, uma narrativa educativa. Para quê? Para realmente as pessoas conseguirem evoluir com você. Tá legal? As pessoas vão evoluir com você. Quando a gente olha aqui, ó, acompanha aí vocês, para as coisas urgentes, não urgentes, as coisas importantes e as coisas não importantes. Tem coisas, galera, que só vocês podem fazer pela clínica de vocês. E na maioria das vezes, se vocês olharem, vocês estão só apagando fogo, fazendo coisas urgentes. E às vezes coisas urgentes importantes e coisas urgentes não importantes. Mas quando que a gente torna tudo urgente? Quando a gente não faz coisas importantes
no momento certo. Porque se eu pego as coisas importantes que eu tenho que fazer, quais são as coisas importantes para minha clínica funcionar? Ah, eu preciso de cliente. Tá, então o que eu preciso fazer para ter cliente? Vou montar uma estratégia, vou montar um panorama dentro disso. Ah, o que mais que eu preciso ter? Eu preciso manter os clientes, então eu preciso vender bem e fidelizar. Então quais são os processos da minha clínica? Como que está o encantamento da minha clínica para os meus clientes fidelizar? Como é que está a venda na ponta? Porque eu dei o exemplo do Rodrigo, vamos ficar aqui, ó. Rodrigo pega, vende bem, faz um plano de tratamento, o fisioterapeuta entrega, dá o resultado e não revende. E não faz a venda durante o tratamento, porque a venda é um processo que ocorre, venda é relacionamento, tá? Tem gente que entrou na minha mentoria depois de um ano de masterclass aqui, e stories ali, e não sei o que, e conversa, e não sei o que lá. Pô, agora eu confiei em você, agora eu entendi que eu tô precisando realmente, agora eu vou entrar, tá? E tá tudo bem, faz parte. Mas quando a gente pensa numa clínica, o relacionamento que você tem com o cliente ali, naquele espaço do tratamento, ali está correndo venda o tempo todo. E se o seu colaborador ou você mesmo não está treinado para isso, o cara vai embora. O cara vai embora porque tem um momento certo de fazer uma oferta ou uma segunda oferta. Tá? Então, coisas urgentes, elas se tornam urgentes quando as coisas importantes não são feitas na hora certa. E às vezes você está ocupando espaço com coisas que não são importantes. Ou coisas que não são urgentes não, né? O ideal é que as coisas não sejam urgentes e eu faço coisas não urgentes e importantes. Esse é o meu foco. Porque se eu fizer coisas não urgentes ou urgentes que não são importantes, também não vai levar a nada. Tá? E às vezes a gente fica assim, ó, qual é o dinheiro imediato que eu tenho? É quando eu vou atender pacientes. Tudo bem, é importante? Lógico que é importante. Mas talvez não importante para o pensamento de longo prazo, tá? É para o de curto prazo. E se você tiver, a gente está cuidando de uma clínica odontológica. As meninas abriram agora e assim, começaram com alguns erros e tal, beleza? Mas uma sócia não é profissional da saúde e a outra é dentista. E eu olhei para elas e falei assim, ó, meninas, o seguinte, se a gente continuar do jeito que tá, vai quebrar. Vai começar quebrado já. O que a gente vai ter que fazer? Demitir pessoas para enxugar custo. Quem é da área da saúde vai para o operacional com faca na caveira, porque é o momento, enquanto a outra vai dar suporte para outra coisa. Daqui a pouco a gente tira essa do operacional, ela vai ficar só com o filé mignon e a gente monta a equipe de novo. Mas ali na hora ia quebrar. Então tem momentos que é essencial e fundamental a gente ir para o operacional 100%, 200%. Porque eu preciso vender, eu preciso fechar plano, eu preciso entregar o plano e eu preciso daquele dinheiro integral para o meu negócio. Então sou eu. O que seriam essas alavancas de marketing, pessoal? Basicamente a gente tem que mexer em algumas coisas para dar lucro, tá? Então lucro é igual a venda, que no caso é o volume de venda, mais o que? Margem, vezes margem, né? Tudo bem? E o que é volume de venda? Volume de venda é número de clientes vezes conversão. Quanto mais você converte, quanto mais clientes você tem, mais você converte, maior a chance. Vezes o ticket médio. Se você converte 10 a 2.000 é 20. Se você converte 10 a 3.000 é 30. Então isso é alavanca. E frequência de venda. Como assim, Leandro? Acompanha aí no slide comigo. Eu sou nutricionista e eu vendo um programa de nutrição para você de 3 meses. Quando acaba esse programa, eu renovo contigo por mais 9 meses, um programa de manutenção, eu acabei de vender uma frequência muito maior. Então a tendência é que meu lucro seja maior também. Até porque eu não tive custo para te vender de novo. Então o meu LTV, a manutenção do meu cliente comigo, ela está aumentada, eu vendi mais vezes. Como que eu posso alavancar mais? Eu posso atrair mais pessoas. Eu posso aumentar a taxa de conversão de vendas. Eu posso aumentar a ticket médio, posso aumentar a frequência e aumentar a margem. Tudo isso vai me dar mais lucro. Não é faturamento, porque se eu não olhar para nada disso, não olho para margem, não olho para ticket médio, principalmente. Eu pego só e ponho aqui dinheiro no tráfego. Ponho um monte de cliente, só que eu pus 20 mil aqui. E aí, eu converti mal, ticket médio errado, frequência zero, não tô nem aí para recompra, e aí eu acabei vendendo 20 mil.
Olha o prejuízo que eu tomei. Por quê? Empatou ali, mas aí tem que pagar profissional, tem que pagar material, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aluguel, tem que pagar... Estou no prejuízo. Então o que adiantou se aumentar o faturamento da sua clínica de 10 para 20 mil? Não adiantou nada. Porque você injetou 20 e voltou só 20. Você tomou prejuízo, tá? Acabou de tomar um belo de um prejuízo. Então faturamento não quer dizer nada. Então aqui eu fiz uma continha rápida para vocês, tá? Por que isso é alavanca? Alavanca é tudo que cresce. Ali a gente tem, ó, 50 contatos que entraram. A gente converteu 50%, ou seja, 25 agendamentos. Agendamento para consulta. Aí eu converti 60% de fechamento. 15 fechamentos são ticket médio de 3 mil. 45 mil de faturamento. Beleza. Quanto será que eu investi para isso? Vamos colocar ali 1.000, 2.000 reais. Aí tem indicação, tem um monte de coisa. A gente não vai entrar nesses detalhes. Aí, o que aconteceu? A gente aumentou um pouquinho o número de contatos. A gente conseguiu ajustar alguma coisa ali, fez uma campanha de indicação interna, teve mais 5 contatos indicados. Beleza? Só que eu melhorei, eu tive um script melhor, eu ajustei, conversei com a secretária, melhorei a minha conversão para 60% ao invés de 50%, ou seja, só aí a gente está com 33 agendamentos ao invés de 25. Legal? Bacana? Eu percebi, quando eu fazia uma proposta de venda X ou Y, da forma que eu conduzia, eu aprendi o encantamento com o Leandro ali, consegui vender melhor, eu converti 70%, ou seja, a gente teve 23 fechamentos, a um ticket médio 3.300. 3.300. Por quê? Eu percebi que da forma como eu vendia, não fazia diferença o meu paciente pagar 3 mil no tratamento ou 3.300, tá? Não mudava muito a forma que eu vendia aquilo, a forma que eu comunicava o preço. Ou seja, eu saio com pequenos ajustes, eu saio de um faturamento de 45 mil para um faturamento de 75.900. É muito comum. Por que vocês acham que no começo do vídeo a gente soltou os depoimentos, aí vem um fulano falando: pô, eu aumentei 50% do meu faturamento em 3 meses. O outro fulano fala: em 5 meses eu dobrei meu faturamento. Ah, em 1 mês eu já cresci 30%. Por que vocês acham? Porque a gente mexe de forma precisa em alavancas certas da forma correta. E é por isso, é muito caro não saber essas coisas. É muito caro não ter alguém te ajudando a olhar para o seu negócio. É muito caro, galera. Muito caro, muito caro. Tanto que eu, Leandro, eu tenho mentores para mim desde 2016. Todos os anos eu sigo com alguém por tempo e às vezes mais de uma pessoa, tá? Dependendo qual é a demanda que eu estou no momento, eu vou contratando pessoas e algumas delas me seguem por um bom tempo. Por quê? Porque todo negócio tem ponto cego e ponto cego só é cego porque ninguém vê, porque você não está vendo. Só que se alguém olhar de fora, eu enxergo sem suas crenças, eu enxergo sem os seus medos e eu enxergo coisas que você não está conseguindo ver, principalmente se você está vendo 100% de operacional. Por exemplo, ó, a Má ela mandou uma mensagem no grupo, ela está no nosso programa de aceleração de clínica, né? No programa, não na imersão, ela fez parte da imersão, lógico, mas ela está no programa. E uma coisa que ela viu, ela tem um estúdio de pilates no caso, e ela queria engravidar, e para isso ela queria sair do operacional. E o que aconteceu? Ela, em menos de 6 meses, além dela aumentar, eu não sei quantos por cento é isso, mas ela sair de 33, 35, que era o que ela faturava, ela vai para 53 de faturamento e ela atendendo 2 horas, 3 horas por semana. Para quem atendia 8 horas por semana, por dia, ela conseguia aumentar. Aí com isso ela manteve o salário dela, que ela já tinha um salário, e manteve uma margem de lucro, ter 10 mil de lucro sem pôr a mão no paciente, montando equipe, e agora vai expandir, sabe? Então é sobre isso, pessoal. Aí a gente pegou um modelo de negócio que estressou, por isso que a gente vai ter que expandir. Mas talvez o seu modelo esteja com 20, 30% de capacidade de ocupação, gente. Quantas clínicas eu vejo, quantos consultórios eu vejo, a pessoa está com 20% de capacidade de ocupação e não consegue fazer mais dinheiro no negócio, sabe? Fica naquilo às vezes por 10 anos. Para de sofrer assim. E aí é onde a gente entra na maturidade da empresa de vocês. No colaborador M1, M2, M3, M4. O que seria isso? M1 é a fase bebê. O bebê, pensa num bebê. Eu tenho um bebê em casa, tá com 7 meses, coisa mais linda do mundo. Só dá risada, mas ele não dorme bem. Tem um bebê em casa. O bebê, pessoal, o que a gente tem que fazer quando a gente tem um bebê? A gente tem que fazer ele sobreviver. Ele não consegue fazer nada. Eu tenho que, a hora que ele acorda, tem que fazer dormir. A hora que ele acorda, tem que trocar fralda, se ele cagou. Aí depois, a hora que ele vai mamar, eu tenho que dar na boca dele. Depois que ele vai comer, eu tenho que dar picadinho pra ele pegar e comer, ou eu tenho que dar a colheradinha na boca dele. Porque senão ele morre. Se eu largar um bebê lá, ele morre, não é?
Nesse momento, a sua clínica, se ela está começando, está na fase bebê, você tem que estar com energia lá em cima, dedicando, não pode nem respirar mesmo, não tem nem tirar férias. É 2 anos ali, talvez, que você não tira férias. E aí eu tenho a clínica bebê, na fase bebê, só que eu também tenho, muitas vezes, o colaborador na fase bebê, que é aquele colaborador que precisa estar ali, precisa de atenção, ele não sabe fazer as coisas direito ainda, você precisa ensinar. Acabou de contratar uma secretária, tem que ensinar, tem que fazer tudo praticamente junto, beleza? Daí a gente tem o M2. O M2 é o que? A criança. Então eu tenho o bebezinho, e eu tenho uma criança. A criança, a gente tem que educar. Eu já não preciso fazer tudo pela criança. Muita coisa ela consegue fazer sozinha. Então eu tenho que educar ela, ou seja, eu tenho que treinar. Eu tenho que ajudar ela a fazer as coisas, mas dando autonomia para ela. É a mesma coisa para a sua clínica, mesma coisa para os seus colaboradores. Aí a gente tem a fase M3, ou seja, a gente está falando com o adolescente. O adolescente, muitas vezes, só precisa dar um apoio. Falou, ó, tá legal isso aqui. Ó, vamos ajustar ali? Parabéns. Vai lá, tô do seu lado, tô aqui. Se precisar de alguma coisa, eu tô junto. Mas eu tenho que dar autonomia, apoiando e realmente mentorando esse adolescente. Eu tenho que ser um mentor ali para ele. E a sua clínica é a mesma coisa. E por último, eu tenho o adulto. O adulto, resumindo, ele tem que se virar. Ou tu acha que a mamãezinha vai ficar ali pondo comidinha na boca a vida inteira? Não vai, galera, não dá. Desculpa, mas não tem como, tá? Não tem como. Então chega uma hora que você tem que decidir que a sua clínica vai ser adulta e que os seus colaboradores também. E a grande questão é, talvez os colaboradores, se você realmente decidiu ser um líder adulto, realmente decidiu fazer as coisas acontecerem, os seus colaboradores, se não decidirem sair da fase M1 e M2, você tem que arrumar outro. Infelizmente, porque senão a sua clínica nunca vai evoluir para M3, M4. Você sempre vai continuar na mesma fase. Então, a partir do momento que você decidiu isso, implementou a cultura diferente, mudou, deu tempo para eles evoluírem e eles não querem, infelizmente, a gente tem que partir para a próxima. E faz parte da vida isso. Por quê? Porque você vai ajudar eles no que eles querem e eles vão te ajudar. Então, essa fase de infância, adolescente, maturidade de uma empresa é extremamente importante. Vou pedir para vocês uma paciência aí para vocês verem o depoimento do Gui. O Gui chegou para a gente querendo assim, eu quero aumentar a minha agenda. Quero aumentar a minha agenda. Então ele fez parte de uma mentoria, evoluiu para uma outra mentoria e hoje o negócio dele não só está cada vez menos dependendo dele no operacional, como ele está tendo tempo para fazer coisas importantes, ou seja, ele está montando equipe e está abrindo outras portas de negócio dentro do mesmo mecanismo, tá? Então veja aí o que ele pode falar para a gente. Gui, em quanto tempo que vocês subiram o faturamento lá na clínica? Começamos o acelerador em janeiro, mas a gente está com uns 25 mil a mais já nesses 8 meses aí, constante. Todo mês. Desde quando a gente começou, né, a mentoria, o acelerador, a gente teve um aumento de 30% no faturamento. E até mais do que o aumento no faturamento, é a perspectiva do que isso pode acontecer nos próximos anos. Tanto em relação ao faturamento, quanto em relação a novos projetos, novas ideias que surgiram desses encontros individuais, das mentorias. Hoje eu tenho um estúdio, né, um espaço que é de personal training. Nós somos em 15 profissionais. Então, assim, a dor era até quando eu ia aguentar esse volume de trabalho, né? Mão na massa ali, de atendimento. O meu negócio era relativamente estável, né? Mas eu não via necessariamente uma possibilidade de crescimento. Ajustes, desde precificação, posicionamento, maneira como eu treino os profissionais hoje, vestimenta, rede social. São todas coisas que a gente trabalhou um pouquinho e a gente já viu diferença já. Cara, hoje é um sentimento de alívio, até pela perspectiva do que a gente tá, dos projetos que a gente está traçando. A gente acha que nos próximos 6 meses já consigo ficar mais na parte de gestão e os próximos 2 anos aí a gente está bem empolgado com esses projetos que surgiram, a gente começar a colocar em prática. E olha que legal, eu fiquei muito feliz quando ele olhou e falou os próximos 2 anos, porque eu vejo muita gente querendo agir pouco e não agir de forma imediata, mas querendo colher de forma imediata. O Guilherme entendeu o jogo do longo prazo. Então ele sabe que ele vai agir muito agora, mas daqui 2 anos ele vai colher algo que talvez ele nunca esperou.
tá? Pelo menos os objetivos que ele tinha, hoje ele perdeu, abriu a capacidade de ganho, porque ele pode colher coisas que ele nunca esperou para a vida dele. Só que ele está com a cabeça certa há 2 anos. Leandro, mas eu não tenho 2 anos para aumentar meu faturamento. Não, mas você não precisa, ele aumentou o faturamento dele no primeiro mês já. Tá? Ele fez, em 5 meses, ele fez 25 mil a mais seguido. Tá? E ele já faturava bem. Ou seja, o que quer dizer isso no final de um ano? Como que seria se hoje você fizesse no ano 300 mil a mais? Como é que seria seu ano com 300 mil a mais de dinheiro? Tá? E com uma margem de lucro esticada, melhorada? Então, é sobre isso. Tá? É sobre isso. E para isso, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de, sempre, tá? Eu preciso ter uma visão, mas eu preciso ter metas concretas, tá? E aí quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, a gente projeta uma visão de 5 anos, traz para a ação de 1 ano, traz para quebrar em trimestres, ação de 1 mês e ação semanal. É isso que a gente faz, tá? É nosso projeto. E aí eu tenho metas, planejamento, treino, ação, curadoria e mais ação. Curadoria e ação, curadoria e ação. Porque muita gente também faz o plano e acha que o plano vai dar 100% certo. Não existe plano 100% certo, mas eu ajusto e continuo, tá? E para empreender precisa de resiliência. Então eu sugiro depois vocês saírem dessa masterclass e colocarem, nem for, pô, Leandro, eu não sei criar uma visão de 5 anos, 10 anos para minha empresa. Não tem problema. Projeta a meta dos próximos 3 meses, sabe? Pelo menos isso. Vê aí um plano diferente, algo que você pegou, onde você tem que olhar, para onde você tem que apertar parafuso. Isso aí já vai te ajudar, pode ter certeza absoluta, tá? Pode ter certeza absoluta. E aí o que eu quero saber de vocês é o seguinte, se você tem alguma dessas dificuldades aqui, ó, eu vou ler até com vocês aqui. Se hoje você gostaria, né, ou tem dificuldade de aumentar o seu faturamento, de ter o posicionamento correto para atrair o cliente dos sonhos, de saber exatamente o que acontece na sua clínica, o motivo pelo qual você cresce ou você não cresce, tá? Porque às vezes você está crescendo também, não sabe nem porquê, daqui a pouco você não consegue reproduzir mais. Você gostaria de ter uma equipe mais engajada, ter segurança para dar os passos maiores, tá? Igual aconteceu com a Maia, ela morria de medo de ampliar, mas hoje ela está segura, já alugou até antes da hora o negócio. Conseguir cobrar mais pelo seu trabalho com modelos de vendas validados, tá? Se você tem alguma dificuldade disso, de posicionamento, de venda, de crescimento, de gestão, de entender se seu modelo de negócio dá lucro ou não, porque tem modelo de negócio que não dá lucro, gente, tá? E é normal, mas às vezes uma pivotadinha já ajusta, tá legal? Se você tem qualquer coisa desse tipo, se você falou sim para alguma dessas coisas, ou você está sem tempo, não está conseguindo nem cuidar da sua saúde de verdade, não consegue tempo para treinar, não consegue tempo para fazer nada, eu vou pedir para você me permitir aqui te apresentar algo. Tá? Eu espero realmente que até agora tenha agregado valor para você e eu vou pedir uma permissão para te apresentar algo que pode mudar o seu jogo. Diante dessas dificuldades todas que eu também tive, eu acabei desenvolvendo uma metodologia, que hoje inclusive está até sendo copiada, mas não vem ao caso. Mas eu descobri e fui desenvolvendo mesmo passo a passo, tá? Se você talvez viesse aqui comigo há 1 ano atrás, eu não conseguiria te falar exatamente que eu tinha uma metodologia. Hoje eu tenho. Tá? Inclusive a gente está até escrevendo um livro. Então existe uma metodologia, existe um passo a passo. Eu construí essa metodologia justamente pelas dificuldades que eu passei. Como eu falei para vocês, eu tive que reconstruir todo um processo. Tá? Eu tive que realmente passar por dores que talvez você não precisa passar. Talvez você esteja passando, mas você não precisa construir e adquirir isso sozinho. Tá? Eu estou aqui para te ajudar de verdade. Então essa metodologia, ela envolve alguns passos. A gente tem na base dessa pirâmide a nossa imersão, que é o Acelera a Clínica, que é a base daquela metodologia, que é o que eu falei para vocês. Que a gente trabalha posicionamento, a gente trabalha gestão e a gente trabalha alavancas de crescimento. E a gente tem mentorias para consultório, porque a base ali serve tanto para consultório, como para clínica, como para qualquer negócio na área da saúde serve ali, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é princípio, não é regrinha, é princípio. E a gente tem mentorias para consultório e a gente tem mentorias para clínicas, o programa nosso de acompanhamento de aceleração de clínicas. E aí, obviamente, a gente também tem consultorias individuais, tá? Para negócios maiores. Eu quero que vocês, se você não viu o vídeo no começo, se atente um pouquinho, se não, me dá 2 minutinhos, a gente vai rodar um vídeo para você entender
para onde eu quero te levar. Por que eu quero que você veja isso? Para você entender onde a gente pode ir junto. Eu multipliquei 6 vezes o meu faturamento. A gente teve um aumento de 30% no faturamento. Quando eu entrei, que foi em março, né, em abril eu já tinha dobrado o meu faturamento. Assim. Já dobrou o faturamento. E em 9 meses a gente dobrou o faturamento. Exatamente. Foi um crescimento assim de 50%. E nesses 6 meses que eu tô com ele, eu tripliquei a minha renda. E a gente começou em dezembro e em janeiro eu bati a meta, que era para julho, e ainda passei dessa meta, um mês. Mas só o fato da gente subir 30% no primeiro mês, depois a gente conseguiu subir mais 20%, 25%, trouxe uma diferença muito grande. Para nós foi um tempo recorde, era uma coisa que a gente pensava para um ano, vamos dizer. Não, mas foi coisa que aconteceu tipo em 6, 5 meses, sabe? Foi muito assim. Depende muito de nós, mas ele mostra o caminho correto, a direção correta. E até mais do que o aumento no faturamento, é a perspectiva do que isso pode acontecer nos próximos anos. Tanto em relação ao faturamento, quanto em relação a novos projetos, novas ideias que surgiram desses encontros. Sabe, hoje eu me sinto muito mais seguro. A gente consegue tomar decisões que antes a gente não tomaria, sabe? Ele conseguiu construir isso na gente. Mesmo eu sendo formada em administração, mas a gente vê esse conteúdo de um profissional da área da saúde, então parece que a visão assim expande. É maravilhoso. Que hoje a empresa consegue realmente respirar melhor, né? Ter um pouco mais de fluxo de caixa, reserva, que a gente não estava conseguindo fazer antes. Então agora eu fico muito feliz de saber que eu sei que eu posso, até porque eu vejo pessoas da mentoria que chegaram, isso é muito legal. Eu sei que eu posso conversar com essas pessoas e eu sei que tem o Leandro que pode dar todas as orientações. Então assim, não tem a Tayana sozinha mais. Mas aí eu vi que começou a aumentar cada vez mais e começou a ter constância, aí que a ficha cai, né? E aí tu pensa assim, já podia estar nessa há muito mais tempo. Por isso que eu falo para você, se você quer aumentar seu faturamento com margem de lucro e você ter aí mais liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade de propósito, liberdade para fazer o que você acha certo e o que vale a pena para você, tá? Eu vou te apresentar aqui o nosso programa de aceleração. Por que eu vou apresentar o programa, Leandro? Porque é o programa mais completo que a gente tem, mas não quer dizer que a gente não tenha coisas mais abaixo, talvez para você seja melhor. É por isso que eu vou te falar o seguinte, ao final dessa apresentação, daqui a pouco a gente vai liberar um link para você. Por quê? Nesse link você vai preencher, o meu time vai entrar em contato com você para validar algumas coisas, para ver se faz sentido a gente conversar. E aí eu quero conversar individualmente com você para entender qual é o melhor momento, tá? Qual é o melhor momento e ali eu já vou te ajudar. E pode ser que você vire para mim e fale assim, Leandro, mas agora eu não tô afim, ou eu não posso, ou eu não gostei. E tá tudo bem, eu vou ter te ajudado. Você vai sair com essa ajuda e implementa sozinho, assim como você pode assistir essa masterclass e implementar tudo sozinho. Mas o que eu quero dizer é que talvez a gente possa apertar a mão, fazer um negócio e caminhar juntos por 1 ano, por 6 meses, por 3 dias, tá? A gente tem vários produtos para atender vários profissionais, porque como eu falei, eu passei por todas as fases, tá? Eu passei por isso, eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu já vendi empresa, já comprei. Então, são etapas que eu percorri dentro da minha veia empreendedora, tá? Então, ali, a gente tem dentro do programa, a gente tem 10 etapas. Pô, Leandro, parece complexo, mas não é, tá? Essas 10 etapas, elas estão muito bem traçadas, por isso que é um acompanhamento de 1 ano. Primeira coisa é o nosso diagnóstico gratuito. A gente vai fazer essa reunião e a gente pode apertar a mão ou não. Caso a gente aperte a mão, você já vai ser liberado para uma aula de alavancagem, onde você vai pegar um curso gravado e já vai começar a ter resultado. Depois disso, a gente tem uma aula de alinhamento. Então a gente vai juntar o grupo e fazer uma aula de alinhamento. Aí a gente tem a nossa imersão em setembro, o Acelera Clínicas. Você que está no programa, a gente vai dividir em pequenos grupos e a gente vai fazer reuniões sobre modelo de negócio e planejamento estratégico. Depois disso, a gente vai tendo encontros mensais. Eu já vou explicar isso com mais detalhes, tá? Fica tranquilo aí. Depois, a gente vai ter mais um encontro presencial, daí sim exclusivo para esse grupo. Fora isso, a gente tem conteúdos ao vivo e alguns bônus que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Muito bem. Então, o que a gente tem?
A gente tem ali um diagnóstico comigo, onde eu vou analisar o seu momento e vou direcionar os seus primeiros passos. Então eu vou te direcionar, tá? Não vou só fazer um processo de venda, não. Eu vou te vender, vou te oferecer algo. Se fizer sentido, você compra. Caso contrário, eu vou te direcionar. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai para aula de alavancagem. Então você vai ter acesso ao meu curso, Alavanque Seus Lucros, e o curso de modelo de negócio. Por quê? Porque você já vai estruturando as coisas para depois, na hora que a gente chegar no nosso momento, você vai estar bem pronto já. E se bobear, já vai estar pagando o processo se você aplicar, tá? E aí a gente vai agendar uma aula ao vivo para a gente alinhar algumas coisas ali com esse grupo, tá? Aí a gente vai para o Acelera Clínicas, que é a minha imersão. Então talvez você não esteja pronto para um programa de 1 ano comigo, mas você está pronto para a imersão, pode ter certeza. Onde a gente vai falar de posicionamento, alavancas de crescimento e gestão, tá? São 3 dias, conteúdo pesadíssimo, tá legal? Aí a gente vai, eu tô no programa, Leandro, o que a gente vai fazer? A gente vai ter encontro de 3 clínicas online, onde a gente vai desenhar os modelos de negócio de vocês e um vai aprender e palpitar no modelo do outro para ajudar, para potencializar, tá legal? E fazer um planejamento já para 1 ano. Então a gente vai ficar algumas horinhas juntos ali trocando muito sobre negócio. Depois, ao longo desse 1 ano, a gente vai ter encontros de entregas, uns ao vivo, outros conteúdos gravados, e a gente vai ter os conteúdos de implementação. Por exemplo, acelera a secretária, eu vou treinar a sua secretária. Delegação, contratação, como é que eu contrato, como é que eu delego? Tem ferramentas para isso, pessoal. Tem ferramentas de gestão para isso. Por exemplo, o comercial. O que a gente tem? Comercial, a gente vai ter modelos de implementação. A gente vai ter ali, vamos fazer um processo, um passo a passo, vamos fazer junto o processo comercial, tá? Tudo isso, obviamente, em grupo, tá? Em grupo. E a gente tem acelera time, cultura, liderança, posicionamento e algumas coisas de implementação, beleza? Depois disso, a gente vai para o nosso segundo encontro presencial. Aí sim, só com o grupo reservado. A gente vai falar de cultura, aprofundar em modelo de negócio, falar sobre ecossistema e finanças. Daí tem bônus. O que seriam esses bônus? Então, a cada 15 dias, você recebe o acesso para mentoria Consultório Máximo para Performance, que é a mentoria de consultório. Ali, o que você tem direito? A Hot Seat comigo. Então, 1 a 1 com o grupo, mas a sua pergunta, a sua dúvida, a sua dificuldade, o seu próximo passo eu vou ajustar ali com você. Então, a cada 15 dias você tem um contato comigo durante esse ano inteiro. Tá? Isso aí, sei lá, vai dar 24, 30 encontros que você vai ter ali comigo nesse grupo. Tá? Então você vai ter acesso a 1 ano desse grupo aí. Outro bônus, acessa o meu network, acessa o grupo de WhatsApp. Então você vai ter o meu WhatsApp, o WhatsApp desse grupo, onde a gente pode trocar e tirar dúvidas ali também praticamente 24 horas por dia. Tá? E fora isso, você ainda vai ter de bônus 6 encontros individuais comigo. Daí é eu e você só, mais ninguém, conforme demanda. Pode ser que no começo você precise de 1, 2 encontros, 3 encontros. Pode ser que você precise de um encontro a cada 2 meses. Pode ser que você só precise, eu só uso esses encontros depois desse primeiro estirão. Então, os últimos 6 meses é que você vai ter contato mais individual comigo. Você que vai escolher conforme a sua demanda ou se eu achar alguma necessidade muito específica. Mas são 6 encontros individuais comigo. Tudo isso a gente vai ter nesse programa de acompanhamento de 1 ano. Isso aí, agora eu deixo contigo aí. Como Tony Robbins diz, é no momento de decisão que a sua vida muda. Tem muita gente que vive de condição e decide não decidir nada, decide continuar. Depois de escutar tudo isso, você simplesmente tem que dar um passo agora, que é o passo de fazer uma aplicação. A Vanessa vai liberar aí pra gente o link. O que você vai fazer com esse link, Leandro? O que eu tenho que fazer? Você simplesmente vai ter que preencher e a gente vai entrar em contato com você. Então, no caso, a Vanessa vai entrar em contato. Depois que ela entrar em contato, ela vai validar o processo contigo e a gente pode agendar um horário, eu e você, pra gente ficar ali uns 40 minutos conversando sobre o seu negócio. Leandro, quanto que custa isso? Eu vou te falar lá. Mas eu posso te dizer que está um preço extremamente acessível e com esses bônus e promoções num valor ainda mais baixo do que o normal, tá? Então vale muito a pena. E talvez, Leandro, você fala, mas nossa, Leandro, esse programa não é para mim, eu tô sozinho. Eu sei, às vezes você vai ir para outra mentoria, ou você vai para o Acelera Clínicas, ou você simplesmente vai ter uma consultoria gratuita comigo, praticamente isso, tá? E eu vou te falar uma coisa, já teve gente de fazer 3, 4, 5 mil a mais no mês seguinte depois de conversar comigo. Porque às vezes é gratuito, né? A gente não dá valor. Se você aplicar o que você viu aqui e ainda ajustes de implementação que eu posso dar no seu negócio individualmente, posso te garantir que a gente pode ter resultados muito bons juntos. Tá legal?
agradecer o tempo de vocês. Realmente é muito importante que vocês apliquem isso. Olhem para o negócio, tá? Entendam, gera clareza. Se alguém acha que em 1h30 vai resolver todos os problemas, aí o nível de consciência está muito baixo, tipo, tá muito fraco mesmo, tá? Mas pode ter certeza que o que eu passei aqui para vocês é um nível elevado de gestão, é um nível elevado. A gente não aprofundou em cada pilar, em cada detalhe, obviamente. Mas se você dominar 30% do que eu falei aqui, tenho certeza que no mínimo você aumente 50% de faturamento. Tenho certeza. Tá? Por que eu tenho certeza? Porque eu já vi isso acontecer centenas e centenas de vezes. Quando eu falo que são clientas clínicas, são clientas clínicas que eu mentorei. Eu não estou falando de curso gravado, que o pessoal vai assistir curso aí e tal. Eu estou falando de mentorar, de olhar para o negócio, de analisar. Então, realmente, hoje eu posso dizer aí que eu tenho uma certa experiência no assunto, além de ter passado por isso, legal? Além de ter vivido muita coisa.